Bom dia, gente. Tá desligado o teu fone. Bom dia, bom dia. E eu falando Bom esse tempo todinho em mudo, foi. Meu Deus do céu. Oi. Olha que tá todo mundo pontual, hein? Né? Tô vendo, não é isso que eu tô. Eu tava justamente vendo isso. Fazia tempo que eu Gente, começava o estudo com tanta gente. Toda vez começava com dois, depois ia entrando. Olha, gente, gratidão pela presença de vocês. Vamos começar aí mais um dia, né, de estudo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de comunicação não verbal. Tá? A gente está pertinho, amanhã a gente conclui esse capítulo e a gente vai partir aí para o último capítulo do livro. Tá? Já estamos aí pertinho de concluir esse livro. É fogo, né não? Gente, vamos embora. Comunicação não verbal hoje, né? E a gente inicia assim. Toda comunicação é composta por parte verbal e pela não verbal. Na prática, é impossível separar uma da outra. É mais ou menos como querer separar a farinha do açúcar em um bolo pronto. Contudo, para efeito de compreensão, vamos tratar das duas formas de comunicação separadamente. Enquanto a comunicação verbal se resume às palavras ditas, a não verbal inclui todos os maneirismos gestuais, posturais, entonação vocal e expressão facial. E a máxima de que já falamos continua válida. Podemos mudar nossa vida e resultados ao mudar nossa comunicação verbal e não verbal. A gente vem falando muito nos outros estudos da comunicação verbal, de palavras, o que a gente fala, ter cuidado para abençoar, enfim. A gente vem falando muito de palavras, né, de comunicação verbal. E hoje vai falar um pouquinho de não verbal. Ele vai falar um pouquinho da tua postura, da tua fisionomia, de como você trabalhar isso, tá? Da mesma maneira que existe o padrão linguístico verbal, também existe o padrão linguístico não verbal. Como você já sabe, todas as pessoas possuem um padrão linguístico próprio, que diz para o mundo quem elas são, como também reforça suas crenças de identidade. E é diretamente disso que decorrem os resultados que essas pessoas colhem na vida. Bons padrões geram bons resultados. Maus padrões geram maus resultados. Pessoas trazem padrões não verbais de tristeza, outras pessoas trazem padrões não verbais de estresse e problemas. Outras ainda trazem padrões não verbais de vitimização e impotência. Qual o seu padrão linguístico não verbal? Olha só que interessante isso aqui. Quais informações ou comandos não verbais você manda sistematicamente ao seu cérebro dizendo quem você é, do que é capaz e o que ou quanto você merece coisas boas? Será que a gente passa essa comunicação legal para o nosso cérebro? Né? Será que a gente está fazendo a comunicação não verbal correta? Será que a gente está tendo a postura correta? A gente hoje vai dar uma olhadinha nisso, tá? Quando vejo pessoas tendo resultados negativos em alguma área da vida, sei que naquela área específica ela possui um padrão linguístico deficiente. E bastaria refazer ou mudar o padrão linguístico que os resultados imediatamente mudariam. Então, podemos olhar para a nossa vida e nossos resultados e entender que não fracassamos. Mas sim, tivemos resultados. Quando alguém não passa em um processo seletivo de emprego, não foi um fracasso, mas um resultado. Quando o jogador perde um pênalti, também não foi um fracasso, em sim um resultado. Eu não gosto de acreditar que não exista o fracasso. E uma vez que tudo é resultado, vamos aprender como usar a comunicação para mudar nossos resultados e, sobretudo, mudar quem somos.
Olha só essa frase de Amy Cuddy. Eu acho que é assim que se fala. Sabemos que nossa mente muda nosso corpo. O que não sabíamos é que nosso corpo muda nossa mente ainda mais rápido. Como também fazer poses ou posturas de poder por alguns minutos pode realmente mudar sua vida de maneira significativa, aumentando o nível de testosterona e diminuindo o cortisol. Olha só o poder que a postura tem, tá? Olha só a postura como muda, né? Nosso corpo muda. A gente às vezes fala, né, que às vezes o gesto, até a fisionomia da pessoa olhando para você, ela fala mais do que palavras, né? A gente tem mania de falar isso, mas a gente acaba não dando importância a isso. Né? Não damos importância a isso. Olha só o que Robert Emmons fez aqui. Outro experimento científico do pesquisador Robert Emmons mudou drasticamente o que se acreditava sobre comunicação não verbal e performance humana. O experimento consistiu em pegar 3 grupos de pessoas que receberam o mesmo texto, que deveriam ler e avaliar se era um texto com teor otimista ou pessimista. Contudo, o primeiro grupo deveria ler o texto com uma caneta na boca, como se estivesse fazendo bico. O segundo grupo deveria ler o mesmo texto sem caneta na boca. Já o terceiro grupo deveria ler o texto também com a caneta na boca, porém, a caneta deveria estar presa entre os dentes molares, como se simulasse um sorriso. Veja os desenhos a seguir. Olha só isso aqui. Qual vocês acham que saía o primeiro, segundo ou terceiro que lê o texto como considerando otimista o texto? Qual vocês acham? Né? Qual vocês acham? Esse terceiro, o segundo ou o primeiro que lê o texto como otimista? Confiança. Né? Olha só isso aqui. Após inúmeras rodadas do experimento, o que ficou constatado em todas elas foi que o grupo que segurou a caneta com os lábios simulando o bico interpretou o texto com uma pontuação mais pessimista entre os 3 grupos. Três grupos. O grupo que leu o texto com a caneta segura com os dentes molares, simulando um sorriso, teve o texto avaliado com pontuação mais otimista. A pontuação mais otimista, a pontuação mais otimista, ele diz que partiu desse grupo aqui, o terceiro, tá? Que estava estampado o sorriso no rosto. Tá? Esse daqui, que está com a caneta entre os dentes. Tá? E o grupo de controle que leu o texto sem caneta teve a pontuação intermediária. O experimento revelou de forma contundente que uma pequena e sutil mudança na comunicação não verbal altera a maneira pela qual o indivíduo vê e percebe o mundo ao seu redor. Nesse estudo, bastou uma pequena mudança na boca para ter um ímpeto diferente. E se o ímpeto muda, certamente o output também mudará. Veja só. O primeiro que está sem caneta teve aí um intermediário, nem pessimista, nem otimista, ali no meio. O que está com a caneta fazendo um bico, como se estivesse chateado, né? Leu como pessimista, e o outro que estava demonstrando um sorriso, se mostrou otimista. Né? Mais otimista. É tremendo perceber que apenas a mudança na expressão facial foi responsável por uma nova maneira de ver o mundo. Se conseguimos positivar nossa comunicação não verbal sutil por bastante tempo, o que acontecerá conosco e com nossos resultados? A ideia é a de que podemos mudar nossos resultados imediatamente, apenas alterando pequenas nuances em nossas comunicações não verbal. Que tal começar a fazer isso agora?
experimente fazer com você o mesmo experimento da caneta na boca e veja o que acontece com o seu estado de espírito imediato. Assim como um sorriso, nossa postura afeta bastante nossa percepção. O desenho a seguir mostra 5 posturas diferentes da mesma pessoa, desde completamente encurvada até completamente ereta e altiva. Olha só esse desenho aqui. Quando a gente vê esse primeiro desenho aqui, essa primeira pessoinha aqui, né? A gente vê logo, diz o quê? Tá triste, preocupado, né? Triste, preocupado, cansado, né? A gente se remete logo a isso, né? Quando a gente vem para esse aqui, a gente fala logo o quê? Vixe, esse aí tá cansado. Todo morto, né? A fisionomia, né? Toda a estrutura de quem vê essa pessoa, né? De quem vê, as pessoas não dizem que essa pessoa é uma pessoa feliz. Por causa da postura dele. Às vezes até tá, mas a postura não demonstra isso. Esse aqui já está melhorando, né? Já está melhorando. Esse aqui também. Agora, olhem a diferença para essa postura aqui. Olha a diferença para essa postura, né? Olha a diferença. Não está ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo, gente? Dá um feedback aí. Deusiane, eu acho que é alguma coisa com a tua net, Deusiane. Eu tô ouvindo, acho que a internet dela tá ruim. Eu acredito que seja isso mesmo. Pronto, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver aqui com ela aqui. Vamos dar continuidade aqui. O que a neurociência mostra é que, apesar de ser a mesma pessoa em posturas diferentes, a performance e os resultados variam de postura para postura. Olhando para o primeiro desenho, temos um homem emocionalmente limitado que vive muito aquém do seu painel potencial, envolto em problemas e provavelmente em atitude de vitimização, que é esse bichinho aqui. Tá? Que é justamente esse aqui que ele está falando. Tá? É justamente esse. E, segundo ele, essa pessoa, quando vive cabisbaixo dessa maneira, ela vive muito aquém do seu melhor potencial. Tá? Ela vive muito aquém do seu potencial. Contudo, à medida que ele vai se erguendo, elevando os ombros e levantando a cabeça, o cérebro responde imediatamente com novas moléculas de emoção. Olha só que interessante isso aqui. Tá? Olha só que interessante isso aqui. Né? Olha só que interessante. À medida que ele vai se levantando, o cérebro responde imediatamente com as moléculas, com novas moléculas de emoção. Gente, isso aqui é muito interessante, tá? É muito interessante. Porque você vê que a postura, como ela é importante, né? Você vê como a postura, ela é importante. Porque à medida que ele vai, o cérebro vai jogando moléculas de emoção para ele só na tua postura. Como será que a gente vem andando? Você já tem reparado na tua postura como é que ela está na rua? Como é que a tua postura está até dentro de casa? Será que a gente já parou para pensar nisso? Né? Será que a gente parou para pensar nisso? E olha só como ele continua falando. Até chegar o momento de maior potencial com a postura completamente ereta. Você já sabe, porém, vou reforçar, para cada postura,
a pessoa produz resultados diferentes. Então, resultados não são coincidências, e sim consequências. Com qual dessas posturas sua comunicação corporal média mais se parece? Vocês já pararam para pensar nisso? Em qual postura você mais se parece? De qual dessas posturas aqui você mais se parece? Que tal fazer uma enquete com gente do seu convívio pessoal e profissional e pedir que assinalem qual das posturas mais se assemelha com a sua? Será que teria coragem, gente? Qual postura dessas mais parece com a gente? Faça esse experimento. Vá a um lugar silencioso e privado e adote cada uma das 5 posturas por 2 minutos, sem perder o foco e a concentração, levando em conta que deve ter coerência da comunicação facial com a comunicação corporal. Depois, anote nas linhas correspondentes a seguir todos os resultados que você percebeu em seus pensamentos e sentimentos ao comunicar cada uma delas. Que seria, gente, vocês fazerem isso aqui, ó. Perfeito, Nádia. É justamente isso mesmo. É isso aí. O que você passa para as pessoas é justamente isso, Nádia. Entendeu? É justamente isso. Por isso que a postura ela é tão importante. Tá? Por isso que a postura ela é tão importante. Para que a gente tome cuidado com a mensagem que a gente está passando. Não é só falando. Tá? Que a gente vem estudando até agora a comunicação verbal, né? Que é a comunicação falada. Mas a não verbal é muito importante. A tua postura fala muito em quem é você. Quer fazer um teste? Vai apresentar o plano na casa da pessoa e chega com a cara fechada. Uma postura meio curvada, como se estivesse cansado. Para tu ver o resultado dessa apresentação, como é que vai ser? Sabe? A postura fala muito sobre você. Muito. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o que ele está falando aqui é o seguinte. Pegar uma caneta e papel. Vai para um local quieto, né? Quieto, silencioso e privado, que só você fique. Fique só você. E postura 1, né? Que é referente a essa postura aqui, tá? Primeiro, cabisbaixo. Postura 2, 3 e 4, 5. Você fazer isso aqui, ó. Você experimentar ficar numa postura dessas por 2 minutos. Por 2 minutos, sem perder o foco e a concentração. E verifique, anota nas linhas, né, todos os teus resultados que você percebeu em seus pensamentos e sentimentos ao comunicar cada uma delas. Por 2 minutos, sem perder o foco. Que seria isso aqui, ó. Escrever nas linhas. A postura 1, como eu falei. A postura 2, a 3, a 4 e a 5. Você vai perceber que quando chegar nesse daqui, os pensamentos, gente, parece algo... Eu não sei nem explicar. Mas é uma coisa que realmente dá resultado. É uma coisa que realmente dá resultado. Você começa a perceber que teus pensamentos, quando você está ereto, você está ali com um sorriso no rosto, rapaz, a mensagem que você passa, até teus pensamentos mudam. Eu não sei como é isso. Eu não sei como é isso, não. Entendeu? Mas até teus pensamentos mudam. É incrível, tá? Ó, uma vez, em um dos meus eventos, uma senhora de aproximadamente 65 anos me procurou e disse que estava amando o seminário. Porém, nem tudo o que eu havia falado se adequava a ela, pois seu caso era diferente e a depressão que ela vivia há anos era porque seu cérebro não produzia serotonina.
o hormônio da felicidade. Então, ela tirou uma caixa plástica cheia de comprimidos de serotonina, importados da Alemanha. Olhando para sua postura encurvada e o ombro esquerdo caído, a cabeça lateralizada e baixa, eu disse que para que seu cérebro tivesse suas funções normais e produzisse a melhor química possível, ela teria de primeiramente mudar sua comunicação corporal. Levantando os ombros e o semblante, colocando a cabeça reta e etc. Ela riu como se tudo o que estava falando não fizesse sentido. Agradeceu e saiu. 6 dias depois, na segunda etapa do mesmo evento, ela ressurgiu completamente diferente. Um tom de voz forte e vibrante, alegre, entusiasmada, e disse que queria contar todas as mudanças que ocorreram com ela. E contou que, após a morte do marido, sua filha a convenceu de que ela devia aproveitar o plano de aposentadoria e parar de trabalhar. Se o companheiro e sem ocupação, a filha também a convenceu de que não podia mais dirigir. E o passo seguinte foi dar uma procuração para a filha cuidar de sua pensão e da aposentadoria. Nesse momento, ela não tinha mais marido, trabalho, liberdade de ir e vir, pois dependia da boa vontade da filha para levá-la a qualquer lugar. Como também não tinha mais dinheiro, pois sua filha passou a ficar com todos os rendimentos e os usava da maneira que queria. O passo final foi levar sua mãe a um psiquiatra, pois ela devia estar depressiva, uma vez que vivia triste, calada e chorando a morte do marido. Como alguém normal não estaria depressivo ou, no mínimo, melancólico, vivendo sob esse cárcere disfarçado? E foi assim, nesse estado emocional, que ela havia chegado ao seminário. Vê só essa história, gente, dessa senhora. O que eu falo da loja... Lá na loja tem 2 vendedores que são aposentados. 2. E muita gente diz assim, rapaz, estou aposentado, tu continua trabalhando. Tem a necessidade financeira, óbvio, lógico. Mas também tem outro lado, gente. Quem trabalhou a vida toda, de repente ficar sem trabalhar, tem muita gente que não tem a mentalidade muito boa para ficar em casa sem fazer nada. A não ser que se aposente com aposentadoria gigantesca, né? Ou aí conheça a aposentadoria como uma maravilha da terra, né? Futuramente, e a gente acaba vivendo, viajando, né? Fazendo coisas, passeando, tudo bem. Mas caso contrário, ficar preso em casa, sem fazer nada, sem trabalhar, com dificuldade financeira, como é que a pessoa vai viver bem desse jeito? Olha a história dessa senhora. Ela já tinha perdido o marido. Então, ela em casa, sem fazer nada, ela vai lembrar de quê? Do marido. Então, ela vai viver chorando pelos cantos. Ela não está esparecendo, ela não está vendo outras pessoas, está presa dentro de casa. Né? Depois da nossa conversa, ela decidiu experimentar por conta própria e ver se o que eu havia falado sobre postura era de fato real. No mesmo dia, ela comprou um colete elástico corretor de postura e começou a usar. Já no dia seguinte, pela manhã, percebeu mudanças na sua atitude e no seu humor. No segundo dia, ela estava se sentindo mais disposta. No quarto dia, ela ressurgiu das cinzas. A primeira coisa que fez foi cancelar a procuração que sua filha tinha e passou ela mesma a receber a pensão e a aposentadoria. Quebrou a filha, né? Parou para imaginar o que a filha estava passando? Quebrou a filha. A segunda mudança foi pegar seu carro com a filha e voltar a dirigir. Mais uma quebra para a filha, né? Com isso, ela voltou a visitar as irmãs e a jogar seu carteado, que já há anos não jogava. A terceira grande mudança foi aceitar o convite de uma amiga para frequentar semanalmente um baile dançante no clube militar. Ela voltou a viver.
Ela voltou a viver. E a postura dela, a correção postural dela, ajudou muito para que isso ocorresse. Né? Ela se sentiu mais confiante para realizar as tarefas. O depoimento dela foi tão forte que praticamente todos os alunos presentes choraram emocionados com sua história. E perguntei, por que a senhora colocou esse colete corretor de postura? Com um sorriso maroto, ela falou, você não disse que para meu cérebro funcionar direitinho, eu tinha que mudar minha comunicação corporal? Sim, confirmei. Então, depois de 65 anos de vida e mais de 30 anos como bancária, era difícil para mim ficar assim toda ereta. Então, foi só colocar o colete que tudo ficou mais fácil. Ela foi aplaudida e abraçada pelos colegas pela nova vida que decidira conquistar. O problema foi na segunda-feira seguinte, quando a filha dessa mulher entrou na minha empresa completamente enfurecida, acusando-me de ter destruído a vida da mãe dela. Olha só, pois a sua mãe estava dirigindo e não podia. Sua mãe estava se expondo no trânsito indo e vindo de casa das amigas e isso também não podia. Sem contar que sua mãe agora estava tomando conta do próprio dinheiro e isso ela também não podia, pois era uma velha senil e incapaz. O resultado é que, depois das mudanças pelas quais a mãe passou, a filha teve de procurar um emprego em um lugar para morar, pois não fazia muito sentido uma administradora de 38 anos ser sustentada pela mãe e morar com ela. Olha só que interessante isso aqui. A filha, olha só isso aqui, isso acontece, gente. Isso acontece demais. E isso já aconteceu até em família, tá? Já aconteceu até em família. De eu ter isso em família. De eu ver se aproveitando. E eu dizer, uma hora isso acaba. Só que não foi o caso dessa mulher, né? O caso aí foi a morte e acabou a pessoa, se ficou na zona de conforto, se acomodou com o salário, a pensão, com o salário que a aposentadoria da avó. E quando a avó foi embora, a pessoa nunca tinha trabalhado na vida. E nunca tinha feito nada, só dependendo da avó, da aposentadoria da avó. E quando foi embora, a avó foi embora, simplesmente ela ficou sem renda, sem saber o que fazer. E essa filha já estava na zona de conforto, se aproveitando do dinheiro da mãe, se aproveitando do carro da mãe. Então, quando a mãe ressurgiu e começou a viver de novo, ela começou a achar ruim. Porque ela tinha que começar a trabalhar, começar a buscar o dinheiro dela. E isso acontece muito por aí, tá? Muito. E muito exploradora. Tá? Então, quando a mãe começou a corrigir a postura e começou a mudar a sua fisionomia, o pensamento dela e a confiança dela mudaram. Tá? Então, a gente já começa a entender a importância da tua postura, tá? A importância que ela tem. Você pode ver quão transformador pode ser para qualquer pessoa o simples fato de regular sua comunicação não verbal. As mudanças são imediatas, os resultados avassaladores. E é importante você ficar atento ao fato de que, quanto mais forte for sua nova mudança da comunicação não verbal, mais profundos e consistentes serão seus ganhos. Olha só isso aqui. Tá? Isso é muito importante, tá, gente? Vale ressaltar que quando você muda a sua postura, eu já passei por isso já algumas vezes, né, mas não tinha dado tanta importância a isso. E quando a gente começa a estudar um pouquinho e ver Paulo Vieira mostrando esse estudo neurociência, né, falando um pouquinho da neurociência aqui, da parte cerebral, a gente começa a entender a importância disso. Tá? A gente começa a entender a importância disso. Essa história aqui da senhorinha, tá? Ela vivia cabisbaixa. Ela vivia sozinha dentro de casa, presa.
a filha tomando conta da aposentadoria, a filha tomando conta do carro e ela presa dentro de casa chorando, né, na depressão. Quando ela corrigiu a postura, a filha dela teve que dependia do salário da mãe, presa, começou a ter que trabalhar, começou a ter que buscar seus incentivos. E por isso que ela achou ruim. Então, você vê que os resultados são imediatos. Ele falou aqui que o intervalo de um curso para o outro foi de 1 semana. Tá? 1 semana. E com a mudança da postura e mudança de pensamento, a senhora de 65 anos ressurgiu para a vida. Ela começou a ver que ela estava viva ainda. Que ela não precisava ficar em casa chorando, lembrando do marido. Ela podia voltar a viver. E com isso, a filha, que dependia do salário dela, da aposentadoria dela, começou a ter que sair de casa e começar a trabalhar. Então, vocês verem a importância que é essa postura, tá? Eu gostaria que, neste momento, você estivesse pulando de alegria e fazendo planos para conquistar seus sonhos mais ousados. Afinal, o que todos os experimentos e todas as pesquisas da neurociência mostram é que podemos definir nossa performance e nossos resultados apenas regulando a postura e a comunicação não verbal. Que tal adotar agora um estilo linguístico de altíssima performance e revolucionar suas emoções e a maneira de encarar a vida? Que tal você mudar sua comunicação não verbal e imediatamente se ver com as mãos no leme do barco da vida? Gente, hoje a gente viu, né, trouxe um pouquinho para a gente refletir isso aqui, né, da parte da postura, né, de como ela é importante, tá? De como ela é importante. E foi um estudo mais curto, tá? Porque eu não quis juntar dois tópicos seguintes, porque eu acho que os 2 tópicos têm que ser juntos, que é os de amanhã, que é o vícios emocionais e eliminando os vícios emocionais. Tá? Amanhã vai ser um estudo mais longo. Mais longo não. Que, assim, os 2 tópicos, eles vão ser... É longo, mas são rápidos. Tá? E a gente vai dar uma estudada nisso. Tá? Hoje a gente falou muito de postura. Faz um teste. Né? Faz um teste aí. Corrige tua postura por hoje. Tenta se manter ereto, tentando passar felicidade, o cara mais feliz. Tenta passar essa imagem para as pessoas. Faz o teste. Vê o resultado que você vai ter. Tá? Vê o resultado que você vai ter. Tá? Faz esse teste. E amanhã, eu falei aqui, ó, amanhã vai ter isso aqui, tá? A gente vai ver vícios emocionais e eliminando os vícios emocionais. Tá? Não sei se alguém quer falar alguma coisa aqui, tá? Sobre o estudo de hoje. Foi um estudo realmente rápido, tá?